Boa tarde, colegas. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinários do Currículo de Sergipe, etapa Ensino Médio. O objetivo deste ciclo de webinários é apoiar os professores na escolha do livro didático com foco na apresentação das habilidades e competências das áreas de conhecimento e seus respectivos semestres, para que, assim, possam eleger o material didático alinhado ao Currículo de Sergipe. Eu sou Isabela, do Departamento de Educação, chefe de Serviço de Ensino Médio, e em nome da professora Ana Lúcia Muricy, diretora do DED, damos as boas-vindas e esperamos que tenhamos uma tarde muito produtiva. Nós, do Serviço de Ensino Médio, desejamos pronto restabelecimento da saúde da nossa diretora e esperamos vê-la em breve nas ações do Departamento de Educação. Sejam todos bem-vindos. Na tarde de hoje, como vocês já sabem, nós iremos utilizar e aprender um pouco com o time de Ciências Humanas Sociais Aplicadas do Currículo de Sergipe. Antes de iniciar, eu gostaria de informá-los onde estamos com o status do currículo. Bom, o Currículo de Sergipe tem a sua resolução normativa número 20, de 20 de maio de 2021, publicada no mesmo mês no Diário Oficial, que regulamenta a implementação do currículo do Estado de Sergipe, etapa ensino médio, nas redes de ensino e nas instituições educacionais integrantes do sistema de ensino e dá providências correlatas. A coordenação estadual da PRO-BNCC Sergipe é da professora Ana Lúcia da Rocha Lima Muricy. A coordenação de etapa do ensino médio é minha, da professora Isabela, que sou eu. E a coordenação de Ciências Humanas Sociais Aplicadas é da professora Fernanda, que eu trago agora para brindar essa tarde com vocês. Professora Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos e todas, todos me ouvem bem? Perfeitamente. Então, hoje a gente está aqui com a missão, de passar um pouco para os colegas professores, nosso processo, como foi a construção do currículo de Sergipe, a parte de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especificamente a formação geral básica, e essa fala de hoje ela tem como objetivo dar um suporte para nossos colegas nessa desafiadora escolha do livro didático. A gente está fazendo umas reuniões no Serviço de Ensino Médio com várias escolas e alguns professores estão nos procurando, e aí a gente aceitou esse desafio, de em uma semana organizar esse webinário. Chamamos toda a equipe PRO-BNCC, que sempre está pronta para nos ajudar, e aí a gente vai hoje falar um pouco sobre esse processo e como a gente pode dar esse suporte para vocês. Então, os redatores de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, professora Ana Messia Barbosa, de Filosofia, professora Andressa da Rocha Santos, de Geografia, professora Isabela Chagas Santos, de História, professora Luciene Oliveira Lima, de Sociologia, professor Valder Franklin Rolim, de Almeida Santos, de História, todos os professores da rede estadual, estão aqui conosco, daqui a pouco eles aparecem, para a gente falar sobre essa experiência, Pode passar, Isabela. Então, a BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas está organizada de modo a tematizar e problematizar algumas categorias da área, fundamentais à formação dos estudantes. Então, a gente encontra lá na BNCC as categorias temáticas tempo e espaço, territórios e fronteiras, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Nós optamos por não fazer nenhuma predileção, nenhuma divisão, deixando a liberdade para os professores que estarão em contato com o currículo e na prática da sala de aula, de definir qual temática ou quais categorias são mais adequadas para aquele objeto de conhecimento e para aquela habilidade e respectiva competência. Pode passar. As ciências humanas no ensino médio devem garantir aos estudantes o desenvolvimento de suas competências específicas, e relacionadas a cada uma delas, são indicadas posteriormente as habilidades a serem mobilizadas nessa etapa. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas têm 6 competências, Pode passar, Bela. São 6 competências, algumas delas com
6 habilidades, né, e outras com 4, né? Nós temos aí a competência 1, 2 e 3 e 6, com 6 habilidades, e as competências 4 e 5, com 4 habilidades. Nós, da equipe ProBNCC, da área de Ciências Humanas, nos sentimos contemplados por essas competências e respectivas habilidades. Não vimos a necessidade de incluir. Era possível incluir no currículo, mas percebemos que estava muito bem escrito, né, e contemplava realmente, né, todas as nossas expectativas em relação ao que deve ser colocado para os estudantes, né, em todo o ensino médio. Pode passar. E aí, vocês viram ali as habilidades, né, de ciências humanas, vamos só falar um pouquinho aqui como é que a gente entende, né, esse código alfanumérico, né? As 2 primeiras letras, né, elas referem-se justamente à etapa do ensino médio. E aí depois vem o número, né, 13, né, 1 e 3, né, é um par de números que indica que aquela habilidade, ela pode ser trabalhada nos 3 anos do ensino médio. Não existe uma hierarquia, né? Não existe uma habilidade que ela seja específica ou só possa ser trabalhada no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro. Ela pode perpassar os 3 anos, né? Vai depender de como a gente enxerga, né, essa progressão dos estudantes. Ao lado tem o código da área, né? No nosso caso, CHS, que diz respeito às ciências humanas e sociais aplicadas. E, por fim, nós temos um número aí com 3 algarismos, né? Que é, no caso aí, 303. O que significa isso, né? O primeiro 3, ele diz respeito à competência. Essa habilidade, ela é uma habilidade da competência 3. E os 2 últimos, né, especificam qual é a habilidade. Então, é a habilidade 3 da competência 3 de ciências humanas, que pode ser trabalhada nas 3 séries do ensino médio. Pode passar. E qual foi o nosso trabalho efetivo, né? O currículo de Sergipe, ele incorpora uma seleção de objetos de conhecimento. Seleção, né? Todo currículo é seleção. Nós tivemos que selecionar de cada componente da área, juntos, né? Os componentes juntos. Filosofias, geografia, história e sociologia. Trabalhamos juntos, né? Quebrando a cabeça, montando esse mosaico juntos. Em consonância com a BNCC, com o novo ensino médio e todos os documentos correspondentes. Então, nós visitamos muitos documentos para termos a propriedade, né? Do que é essencial para o estudante no ensino médio, aprender em ciências humanas e sociais aplicadas, o que é essencial, né? Porque existe uma divisão no novo ensino médio entre a formação geral básica, que é o básico, é o essencial, são os direitos de aprendizagem para qualquer estudante brasileiro, e existe um segundo bloco, uma segunda parte, que são os itinerários formativos, onde a gente está trabalhando na perspectiva de ampliação e aprofundamento da BNCC. E aí sim a gente vai aprofundar, né, expandir. Mas nesse bloco, né, de formação geral básica, é realmente o que é essencial. Né? E aí nós fizemos essa seleção de objetos de conhecimento, né, eles todos entrelaçados, né, entre a filosofia, geografia, história e sociologia, né, é uma coisa assim, é ponto pacífico, é inegociável, a gente não pode trabalhar sozinho no componente, né? A gente precisa. Sou professora de sociologia da rede, né? Mas na minha prática docente eu preciso enxergar a sociologia dentro das ciências humanas. E quando a gente enxerga, quando a gente vê, né, se debruça sobre as competências e habilidades, a gente tem clareza, né, de como essas 4 disciplinas elas vão conversando na medida do passar, né, na passagem do ensino médio, para que o estudante consiga, ele consegue transitar pelas habilidades, né, com o olhar da filosofia, o olhar da geografia, o olhar da história e o olhar da sociologia. Pode passar. O organizador curricular da formação geral básica de ciências sociais, de ciências humanas e sociais aplicadas, né, está pautado no que é essencial para a formação dos estudantes, como eu já falei, dentro da carga horária destinada a cada componente, que é um outro diferencial, né? Nós estabelecemos uma carga horária, né, um trabalho que foi feito inicialmente com os redatores, né,
em que carga horária a gente vai trabalhar, né? Porque a gente pode dar um curso de 40 horas, de 60 horas, de 100 horas, de 120, 160, 250. Então, qual é a carga horária de cada componente, né? Então, nós lá do Serviço de Ensino Médio, junto com a equipe ProBNCC, né, precisávamos definir isso, principalmente por conta das escolas piloto do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, e estabelecemos uma carga horária padrão, né, para os componentes de ciências humanas e sociais aplicadas. Cada componente com 160 aulas, né, não são 160 horas, são 160 aulas, durante todo o ensino médio. Vou falar já a divisão. Pode passar. Tá pequenininho, né? Mas aí a gente não vai fazer leitura, né? A ilustração aí é para vocês terem uma noção do que é o organizador curricular, né? A gente traz aí um modelo, né, que está em diagramação do organizador curricular da formação geral básica, e ele está distribuído dessa forma, né? É um documento robusto, né, grande, e aí é um exemplo, né, de que a competência 1, né, qual é a competência 1? Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional, mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticando, né, em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões buscando em argumentos e fontes de natureza científica. É a competência 1 de ciências humanas, e aí eu trago a habilidade 1, né, dessa competência, que chama 101, ela atende, né, ela obedece aquela estrutura que eu mostrei há pouco, né, que é uma habilidade, é a primeira habilidade. Quer dizer que ela tem que estar no primeiro semestre? Não quer dizer, mas a gente, quando olhou para ela, a gente entendeu que o melhor lugar para ela estar seria no primeiro semestre. Os 4 componentes entrarem em consenso, né, e cada um com sua entrega, né, a filosofia com um determinado objeto de conhecimento, a geografia com o seu, a história também, a sociologia, idem. Né? Então, só não colocamos aí a categoria política e trabalho, né? Mas as outras estão contempladas, e o currículo, né, o organizador está todo organizado assim, né? Contudo, ele já está publicado, né? Só que no portal do Conselho Estadual da Educação, e a formatação não está tão palatável, né? Ele está original, e aí a gente está na SEDUC proporcionando para vocês uma diagramação, né, que dê facilite, né, a visualização. Contudo, por enquanto, né, para que essa escolha do livro didático ela seja mais consciente, né, com um material do currículo, né, a gente está disponibilizando para vocês o mesmo organizador, só que em outro formato. A gente mantém toda a estrutura não, né? A gente mantém todo o conteúdo, né? Mas a forma de apresentação, ela está diferenciada. E aí está, né? Como foi que o ponto de partida, né? Como é que está as ciências humanas e sociais aplicadas, como é que elas estão distribuídas na terceira série? É importante dizer que esta distribuição ela está sendo experimentada nas escolas piloto, né, do Programa de Apoio ao Ensino Médio, a partir de 2021, agora. Né, a gente começou agora no início do ano letivo, né, todas as escolas, são 33 escolas, estão com essa matriz do novo ensino médio, que quer dizer o quê? 1.800 horas de base, 1.200 horas de itinerários formativos, e ciências humanas, na formação geral básica, está com essa configuração. Lembrem-se do que eu falei, todos os componentes, os 4, têm 160 aulas. Então, no primeiro semestre, segundo semestre, estão todos. E aí a gente vai alternando, né, na segunda e terceira séries, de modo que no terceiro semestre e no quinto semestre estão juntas, né, casadinha aí de filosofia e sociologia, e no quarto e sexto semestres, geografia e história, né, que foi uma forma mais coerente, né, que a equipe ProBNCC encontrou de distribuir, né, esse conjunto de competências, habilidades e objetos de conhecimento. Então, as escolas piloto do PRONEM estão experimentando nessa estrutura.
E as competências e habilidades do currículo de Sergipe estão distribuídas por semestre em caráter sugestivo. Isso aí é a primeira proposta que a gente está trabalhando, né, nas escolas piloto, né, seguindo os níveis de complexidade de cada respectiva competência e habilidade. E a seguir, nós apresentaremos o recorte do organizador curricular, pautado justamente nessa estrutura que está sendo vivenciada nas escolas piloto do Pronem Sergipe, com o objetivo de subsidiar pedagogicamente a escolha do livro didático. Pode passar. O material que vai chegar para vocês, né, que vai estar disponível aqui no chat daqui a pouco, é exatamente assim, né? É um quadro de competências, habilidades, categorias temáticas e objetos de conhecimento por semestre e componente curricular de ciências humanas, sociais e aplicadas. Então, a gente traz aí no primeiro semestre os componentes, né? Primeiramente aí filosofia, geografia, a competência mobilizada, a habilidade, aí é só o exemplo da primeira, né, que é diferente, observem que é diferente de como está no organizador. Nós conservamos todo o conteúdo, né, toda a parte epistemológica está aí, mas a forma de apresentação a gente mudou, né, exclusivamente para ajudar vocês nessa escolha do livro didático. Pode passar, Isabela. E a História e Sociologia, né, que também estão no primeiro semestre, né, com seus respectivos objetos de conhecimento, e as 4, né, que estão juntas mobilizando aí a habilidade 101 e a competência 1. Pode passar. Então, hoje a gente tem um convidado especial aqui, né, nessa fala da gente. A gente aproveitou, a gente tem que aproveitar quem faz acontecer. E aí, o professor Dr. Christian Lindenberg, que é da UFES, meu contemporâneo, estudamos juntos, né? Que tem uma jornada também na UFPE, e vai falar um pouco sobre a experiência dele enquanto avaliador do PNLD de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Né? A gente troca muita figurinha, Christian está com o Observatório do Ensino da Filosofia, em parceria com a SEDUC, né? A gente conversa bastante. Ele tem feito um diagnóstico assim, nacional do lugar das ciências humanas e sociais aplicadas diante do novo ensino médio, né? Ele nos ajuda, a gente ajuda ele, e a gente junto, né, vai dando esse suporte necessário diante dessa mudança estruturante, né, paradigmática, né, que remexe, né, tira a gente da zona de conforto. Mas aos poucos e juntos a gente vai aí desbravando essa mata, né, Christian? Então, agora vocês ficam com ele aí para falar um pouco dessa experiência, porque a experiência é tão profunda e tão vasta, né? E aí eu dei um tempo para ele tão pequeno, ele quase que cai duro para trás, né? Minha filha, mas é isso, né, gente? Vamos lá, pode. Bem-vindo, Christian. Olá, Fernanda, boa tarde. Professora Isabela também, boa tarde. Colegas, professores da Rede Pública Estadual aqui de Sergipe, também, boa tarde. A minha intenção aqui, né, como ficou estabelecido pelo convite, na condição de convidado, né, é expor um pouco elementos relacionados ao PNLD, mais precisamente ao objeto 2, né, que é esse livro que vocês já devem estar recebendo, né, na escola, na própria residência, por parte das editoras. E como vocês já devem ter observado, é um material totalmente distinto daquele que nós estamos habitualmente acostumados, né? E aí eu estou falando a gente porque eu sou da filosofia, né? Sou do departamento de filosofia aqui da UFES e já fui professor também de educação básica, então assim, a gente mais ou menos já acompanha esse processo do PNLD desde 2012, né? Quando teve a primeira edição, onde a filosofia, o livro didático de filosofia foi incluído, né? Isabela, você vai passar para mim os slides, né? Por favor. Pode ir passando, vamos logo para o slide 5, por favor. Pronto, né? Então, assim, vocês devem ter tido acesso ao guia, né, do PNLD, né? Eu integrei a comissão nacional que avaliou uma das obras, né, que vocês devem ter visto, né? Foram 14 obras aprovadas, né? Cada volume, ou cada obra, é composto por 6 volumes, né, onde tem o livro do estudante, o material do professor, o manual do professor, e foi facultativa às editoras, né, aquelas entidades que submeteram o material para avaliação, um material digital para o professor, né? Então teve livro que
tem livro com material digital, tem outros que não, justamente por conta disso, né? E também é bom deixar registrado, né, que, embora sejam 6 livros, né, eu já vi até um comentário aqui no chat, né, mas o fato de ser 6 livros não significa que haja uma sequência entre eles, né? Esse edital do PNLD, diferentemente dos outros, né, os livros são autocontidos, né? Então, isso significa dizer, né, que eles são fim em si próprio, né? Então, um volume não depende do outro para poder dar prosseguimento, digamos assim, à discussão, né? Então, próximo slide, por favor, né? Então, alguns aspectos gerais. Próximo slide, por favor. O anterior. Alguns aspectos gerais, né, do atual PNLD, né? Aí o ordenamento jurídico, né, que é o decreto de 2017, e o edital lançado no final de 2019, que é esse que está sendo apreciado pelos professores agora, né, está sendo executado, melhor dizendo. Né? Próximo slide, por favor. Aqui os objetivos gerais do PNLD, né? Esse quadro no azul escuro, né, mais destacado, tem a questão da implementação da Base Nacional Comum Curricular. O que isso, colegas, é uma diferença substancial, né? Eu não vou entrar aqui no mérito se o novo ensino médio é legal ou não é, não quero fazer análise de juízo, mas, e talvez isso tenha causado muita estranheza entre os colegas, né? Porque o edital do PNLD de 2012, 2015, 2018 foi formatado com base em uma concepção de ensino médio, né? Esse edital de 2021, ele foi formatado com base em outra concepção de ensino médio, que é esse do novo ensino médio. E tem a BNCC como elemento pedagógico, digamos assim, norteador, né, como fio condutor. É por isso que é uma mudança substancial, né? E aí entra a questão das habilidades e competências, da interdisciplinaridade, das metodologias ativas, do uso das tecnologias, enfim, né? Todas as concepções que aparecem na Lei 13.415, na BNCC, nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, todos esses elementos foram, os temas transversais, né, todos esses temas foram absorvidos, né, pelo edital do PNLD, dando materialidade, do ponto de vista do material didático, a essa legislação. E é bom registrar também, né, e vocês têm experiência em sala de aula, sabem muito bem, que o livro didático também não é a única ferramenta no que se refere ao uso de materiais didáticos em sala de aula. Ele é um suporte importante, fundamental, né, principalmente no horizonte como esse que nós temos, né, de formação inicial, onde muitos professores lecionam uma determinada disciplina, né, sem ter a habilidade específica para lecionar aquela disciplina. Então, o livro didático acaba ajudando muitos professores, principalmente esses, na elaboração e na seleção dos conteúdos, mas não é o único material didático disponível. É importante, importantíssimo, né? Mas, de qualquer forma, né, há outras possibilidades de construção de material didático para ser utilizado em sala de aula a partir desse novo currículo que foi apresentado recentemente por Fernanda e pelos colegas que me seguirão, né? Próximo slide, por favor. Algumas considerações gerais sobre o edital, então o tema do protagonismo, os desafios da sociedade contemporânea, são temas que aparecem na legislação do novo ensino médio, né? Como vocês bem sabem, solução de conflitos, enfim. Próximo slide, por favor. O cronograma, né, acho que é bom, né, pelo menos ilustrar. Nós estamos, nesse exato momento, né, no caso vocês, nesse objeto 2, que é o livro da área de conhecimento, no caso nosso aqui, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? Mas, próximo semestre, vocês deverão escolher o livro de formação continuada, etc., né? Próximo slide, por favor. Né? A presença da área de Ciências Humanas no objeto 2. Então, aqui eu vou expor, colegas, rapidamente, porque meu tempo já está finalizando, os critérios que foram utilizados para avaliar os livros, né? Vocês podem ter acesso ao formulário utilizado pelos avaliadores, né, e aí eu me incluo nessa questão, para poder analisar os 6 volumes de cada obra submetida, né? Então, está lá no guia do PNLD, da área,
né? Então, vocês podem ver lá que, que é uma seleção muito criteriosa, né? Muito criteriosa, né? No que pese, estejamos sob a égide de um governo que parece que não gosta muito da educação básica, né? Então, os critérios gerais foram esses, né? Respeito à legislação, observação de princípios éticos, coerência metodológica, né? Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos, adequação e pertinência a orientações prestadas ao professor. Próximo slide, por favor. Né? Observância às regras ortográficas e gramaticais da língua, adequação da estrutura editorial, né? Que aí é a página, os desenhos, né? As imagens, se sugere acessar links, né? Aí a gente viu se os links estão quebrados ou não, né? A qualidade do texto, a qualidade dos materiais digitais e os temas contemporâneos transversais, né? Isso é uma inclusão, digamos assim, nesse novo ensino médio. E os critérios específicos da área de ciências humanas, eu não vou ler todos, né? É uma quantidade razoável, mas eu vou deixar aqui expostos e eu vou pedir, Isabela, por favor, né, que pausadamente você vai passando de um por um, mas esses critérios nortearam, né, a avaliação de cada obra, né? Então, embora, repito, estejamos, né, sob a égide de um governo que, no meu modo de entender, né, não valoriza a educação básica, né, tem sido negligente com a educação básica, mas não sei o que foi que aconteceu, né, nos bastidores, não sei, a comissão que ficou responsável para tocar a avaliação do PNLD é uma comissão que já está lá antes desse governo, do atual governo, né, dos integrantes do MEC. Então, o pessoal que, pelo que eu percebi, né, tecnicamente falando, são capazes, né, de pelo menos colocar em prática esse novo ensino médio, né? Então, aí, para vocês terem ideia, essa questão dos valores republicanos, diversidade, né, racial, de gênero, né? Então, todos esses princípios, né, que são caros para a gente, né, pelo menos para mim, eles foram mantidos e foram observados no processo de avaliação, né? Um tema, próximo slide, por favor. Não, antecipa aí, 2. Né? O anterior. Não, antecipar, por favor. Antes. Opa, o próximo. Aí, um tema importante, por exemplo, que principalmente o pessoal da sociologia, né? Questão da etnomatemática e da etnociência, né? Que é algo que está sendo discutido na fronteira das ciências humanas e também da matemática, né? Enfim, dando um caráter mais humano, digamos assim, à matemática, né? Que acho que isso é importante também, aí entra a questão da interdisciplinaridade, enfim, próximos slides. Né? O próximo, por favor. Próximo. Aqui um modelo para vocês terem ideia de como era a nossa avaliação, a ficha de avaliação, né? Então, nós tínhamos 3 alternativas, um sim parcialmente e um não, né? Se uma obra tivesse 10% de respostas negativas, essa obra automaticamente estava eliminada da seleção, né? E aí, cada resposta dessa, nós éramos obrigados a citar exemplos dos 6 volumes, né? Então, imagine, cada obra tem algo em torno de 200 páginas, nós lemos 6 volumes, mais de 1.200 páginas, para poder avaliar uma obra, né? Então, foi um trabalho bastante detalhado no que se refere aos critérios e exaustivo ao mesmo tempo. O próximo slide, para ir finalizando. E, por fim, reforço o que eu disse, né? Vocês têm o guia, né? Vocês já conhecem a função do guia do PNLD, né? Além de trazer considerações gerais sobre o processo de seleção, traz uma resenha das obras aprovadas, né? Essas resenhas foram aprovadas ou foram redigidas por cada comissão que avaliou cada livro didático desse, né? Então são 14 comissões. E é bom registrar, Fernanda, Isabela e demais colegas, cada comissão era composta por 5 pessoas, né? Tinha um coordenador adjunto, que era o responsável, né, pelaquela obra, digamos assim, pelo processo de avaliação daquela obra, e 4 avaliadores, né? Cada avaliador desse era de uma área, né? Então você tinha um avaliador formado, né, o que trabalha com filosofia, com ensino de filosofia, ensino de geografia, ensino de história
e ensino de sociologia, né? E tinha pessoas, por exemplo, eu sou vinculado à ANPOF, né, que é a entidade de filosofia, o GT que trabalha com ensino de filosofia. Eu conheci colegas da sociologia vinculados à ABECS, né, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Tinha colegas de geografia, né, da AMPU, né, do GT de ensino da AMPU, né? Então, assim, pessoas que, embora estivessem trabalhando, né, fazendo um serviço, né, de um contrato temporário, mas pessoas com uma larga trajetória, não só profissional, mas também acadêmica, no que se refere ao ensino, né, das respectivas áreas, né, ou das respectivas disciplinas que compõem essa grande área chamada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Inclusive, na comissão mesmo que eu fiz parte, né, a gente não conhecia as outras comissões, né, a gente participava das formações coletivas, mas não conhecia as pessoas assim no detalhe. Eu conheci pessoalmente só os integrantes da minha comissão, né? Tinha professores de educação básica, inclusive, né? Então, assim, no que pese, repito, as minhas ressalvas ao novo ensino médio, né? Até porque a terceira versão da BNCC para o ensino médio alterou profundamente a primeira e a segunda versão, né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero, assim, passar para vocês, colegas, do que pese essas ressalvas, mas a impressão que eu fiquei é que o processo de avaliação, além de ser muito criterioso, né, também foi um processo realizado por pessoas minimamente capacitadas e conhecedoras da realidade de cada disciplina, digamos assim, que compõe essa área denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? Então, eu finalizo a minha exposição, né, agradeço mais uma vez o convite das colegas, né, da Secretaria Estadual da Educação, né, professora Isabela, no nome da professora Isabela, e quando for ter oportunidade para discutir aí no chat, a gente minimamente contribui para dirimir as dúvidas dos colegas, né, professores e professoras da rede. Obrigado. Obrigada, Christian. Eu vou trazer agora os colegas, os redatores do currículo de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Vou chamar a professora Ana Mércia, redatora de Filosofia. Bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde a todos. O professor Dr. Franklin, de História. Boa tarde a todos e a todas. A professora Luciene. A professora Andressa. Boa tarde. E a professora Isabela. E, por fim, não menos importante, boa tarde, a educadora de Ciências Humanas, a professora Fernanda. Boa tarde, né? Queria agradecer a presença do professor Christian, né? Ele trouxe para a gente, assim, com maestria, a responsabilidade de ser avaliador de um processo novo, né? Cheio de desafios, né? E gostaria agora de fazer um bate-papo aqui com os redatores, né? Sobre a escolha do livro didático na perspectiva do novo ensino médio, porque essa equipe, né, foi a primeira equipe, né, de Sergipe a ter esse contato com uma matriz curricular experimental das escolas piloto, né, com a BNCC, vários documentos que estão sendo envolvidos aí nessa trajetória, né, vários documentos que nós estudamos para chegar a esse organizador curricular, né, e principalmente para que eles falem um pouco dessa experiência na escola, né, da escolha do livro didático, né, a partir da perspectiva aí do novo ensino médio, né, e o que ficou mais forte para mim na fala de Christian, né, dois elementos importantes, a qualidade dos avaliadores, né, pessoas do Brasil inteiro, né, eu já olhei, né, a equipe, e aí tem o pessoal de educação básica, o pessoal da educação do ensino superior, né, assisti o webinário, né, foi esclarecedor em alguns aspectos, né, trouxe, inclusive, aí a proposta, né, do livro de matemática com ciências humanas, né, que é um exercício mais desafiador ainda, né, e o segundo elemento na fala dele, que eu acho que pode dar aí um suporte para vocês, é a importância do guia, né, do livro didático, porque lá estão as resenhas, então lá estão
o sim com ressalva, né, ou sim realmente para um livro que atende, né, ao que está posto aí no novo ensino médio. Então, tem as críticas, né, as fragilidades e as fortalezas de cada uma das obras, né, e é importante que vocês, professores, tenham acesso a isso, dêem uma lida, uma analisada nisso aí, para ajudar nesse processo. A palavra agora está franqueada aí para essa equipe de menino e meninas ousados. Eu acho muito importante, né, a gente, já retomando aí também uma fala de Christian, em relação a essa escolha, né, nós estávamos acostumados a fazer uma escolha individual. Então, chegava o livro didático, por exemplo, de filosofia, então, geralmente, professor de filosofia nas escolas, né, não divide com outro, geralmente é só um professor de filosofia, mas chegava o livro, então se juntavam os professores de história, separados dos professores de geografia, e os professores de filosofia e sociologia. Importante, que é da interdisciplinaridade, né? Né, de cada componente curricular. Mas a escolha precisa ser pensada em conjunto. É preciso que a área, né, na escola, os professores da área se reúnam para fazer essa escolha, lembrando que o livro, como o Christian falou, é um suporte, né? É um suporte didático, mas a referência que precisa ser levada em consideração é a referência curricular, né? O currículo de Sergipe. Inclusive, foi postado o link, né, Fernanda? Já foi postado o link no chat, e os professores vão poder consultar para fazer esse comparativo, né, com os livros, o que está sendo abordado nos livros e os objetos de conhecimento, né, do currículo de Sergipe. Quem quiser complementar, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu não posso simplesmente olhar apenas para a filosofia, o caráter histórico ou conteudista. Eu preciso perceber o que é que está no currículo e a interdisciplinaridade mesmo entre a área. Então, é uma escolha feita pela área, não apenas individualmente. É isso que eu queria reforçar. E quem quiser pode complementar. Gostaria de complementar. O quanto é importante também nesse momento, então, os professores da área, né, eles as reuniões, se reunirem e analisarem o guia, né, o guia online do PNLD, porque como Fernanda colocou, como o Christian apresentou, lá encontram todas as resenhas, as críticas, né, e aí esse momento é um momento de escolha e é um momento que é democrático, né, então é importante que todos os professores, eles acessem o guia, eles realizem, analisem as obras, porque antigamente é tudo novo, né? Porque antes era o professor, como você colocou, de história, ou de geografia, ou de filosofia, ou de sociologia, cada um no seu quadrado, e agora é a área. Então, todos os professores têm que entrar em consenso em relação à obra, né? E principalmente nesse momento de escolha, e pensando também nos alunos, né? Nos estudantes, melhor dizendo. Então, só complementando mais uma vez. Então, a escolha do livro didático por área do conhecimento, ela tem a finalidade de integrar esses componentes, sem excluir a especificidade de cada um. Então, o componente curricular ele vai adquirir o status de interdisciplinaridade. Né? Se reconhece que os saberes sozinhos eles são insuficientes. Então, surge a integração, que pode ser realizada por meio de diversa forma, por meio de diversos saberes. E o novo ensino médio, PNLD, tem como base não a educação tradicional, aquela educação com foco na cognição, na universalização do ensino, mas lembrando, parafraseando Edgar Morin, né, a gente já estudou lá dos anos 2000, era muito citado, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a transversalidade, a interlocução dos saberes. Então, esse novo ensino médio é organizado por área de conhecimento e o PNLD acompanha essa legislação. Sergipe tomou, como foi, né, mostrado aí, a decisão de garantir a presença dos componentes curriculares por meio da sua matriz curricular, do currículo de Sergipe na etapa ensino médio, do projeto pedagógico orientador, todos alinhados e com detalhamento do trabalho
dos professores nessa discussão da permanência das disciplinas dentro das áreas de conhecimento. Boa tarde. Vai lá, colega. Ciene, pode falar. É coisa rápida, porque assim, já foi colocado na apresentação, né, já ficou, deu para dar uma esclarecida aos professores. Eu sou professora de Sociologia da rede da Escola Francisco Rosa Santos, aqui em Aracaju. Uma dificuldade, né, que ao me reunir com meus colegas na minha escola, foi em relação à questão de você enxergar os componentes curriculares em todos os objetos de conhecimento postados nessas obras. Então, eu vi de alguns colegas antes perguntar como é que eu vou dividir os conteúdos, ou seja, os objetos de conhecimento, como é que eu vou fazer a divisão, né, com essas obras. Você não vai fazer a divisão, você tem que lançar o olhar, né, sobre aquele objeto de conhecimento e dali enxergar a sociologia, a filosofia, a história e a geografia, porque eles estão conectados. Então, todas essas obras elas estão conectadas e é esse olhar, né, que você não de separação, onde é que está, né, separadozinho como antigamente o meu componente curricular, o meu conteúdo, o meu componente, a minha disciplina. E sim, olhar para a obra e enxergar na obra os 4 componentes curriculares da área de ciências humanas. Pode continuar, colega. Só fazer essa ressalva. No caso do currículo de Sergipe, assim, a maioria dos colegas que eu tenho acompanhado, a ressalva em relação ao livro didático é referente aos conteúdos, né? Que é uma forma como a gente trabalhava os livros didáticos antes. Com a BNCC, os conteúdos eles têm que entrar como parte da habilidade e da competência. Então, nesse caso, você não vai encontrar no livro didático especificamente coisas que você encontrava no livro didático tradicional. E isso já é uma grande mudança na organização das coisas. Mas também gostaria de dizer aos colegas que o livro didático não é do Estado de Sergipe, tá? O currículo é. Então, a gente tem 3 coisas. A BNCC, que é nacional, cada estado tem o currículo, que é local, e você tem um livro didático que se baseia numa matriz que não é nem o Estado de Sergipe, nem o Estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo porque é uma matriz, você encontra referências parecidas lá. E ele vai ser a base da nossa escolha. A base da nossa escolha foi construída por profissionais que estão, como todo livro didático, tá? Feito fora do Estado de Sergipe. Então, eu creio que a gente ainda vai avaliar melhor esses livros didáticos no ato mesmo, no exercício diário, ordinário da sala de aula, né? Os nossos limites, e vai necessitar muito da formação continuada. Porque, por exemplo, se história trabalhava com a linearidade, né, o tempo histórico linear, para a gente pensar nas evoluções, na forma como as coisas iam, a inter-relação entre o nacional, o mundial e o local e tal, agora a gente tem que retomar também a perspectiva de uma história temática ou de uma natureza que englobe discussões que são próprias da epistemologia das ciências humanas, que são comungadas pelas ciências humanas, categorias importantes como natureza, como trabalho, como política, como que são partilhadas, e a partir dessas partilhas a gente vai ter, por exemplo, os temas, que são os temas de história. Então, eu acho que essa dissociação do conteúdo antigo, do modelo antigo de formação por conteúdo desse novo, vai causar uma estranheza. O livro didático não é um produto de Sergipe, tá? É um produto para Sergipe, assim como é um produto para os outros estados. Então, a gente vai ter as nossas críticas, mas também a gente vai ter que pensar o que é melhor para nós, no caso do estado de Sergipe, que manteremos, por exemplo, os módulos por área, né, por disciplina, como, usando a terminologia mais antiga, por unidade curricular, como a gente pode pensar individualmente. Então, assim, para nós, que ainda nós estamos nesse caminho, acho que é um desafio. Fazer ou construir o currículo como nós construímos não é a mesma coisa de construir o livro didático. O livro didático é baseado numa matriz genérica e o nosso currículo é baseado nas nossas intenções em Sergipe. Então, pode haver algumas discrepâncias, mas o professor vai corrigir isso no ato do ensino. Então, vai exigir mais do professor uma formação continuada.
Então, né, a gente conversa sobre livro didático desde 2019, né? A equipe do currículo já pensava em livro didático quando a gente se reuniu, né, pela primeira vez, né, e começou a olhar a BNCC. E aí a gente já pensava, né, como é que vai ser o livro didático para dar conta, né, desse novo formato. E nós temos muita consciência, né, como essa equipe está falando aqui, de que é um processo, né? A gente vai observar, né, lacunas, a gente vai observar que não tem livro didático que dê conta do currículo, né, e nem é esse o objetivo, né, a gente tem o hábito, né, tem historicamente esse hábito de dar aula de acordo com o livro didático, dar aula de acordo com, escolher os conteúdos, né, de acordo com a matriz de referência do Enem, escolher conteúdo baseado nos programas dos vestibulares, né? Isso é uma coisa que remonta a um tempo muito antigo, né? E agora a gente tem um currículo, é a primeira vez, né, que a gente tem um currículo, né? É importante, eu tenho lembrança, né, de que quando surgiu o novo Enem, que já vai mudar novamente, né, agora, o então ministro da Educação, professor Fernando Haddad, né, ele pediu a cada estado que mandasse, né, os seus currículos para que ele fizesse uma matriz de referência do Enem baseada nos consensos, né, dos currículos dos estados. E os estados não tinham, só 3 estados tinham currículo naquele momento. Né? E aí foi feita aquela matriz de referência que também veio modificando, também tirou a gente da zona de conforto, e automaticamente os livros didáticos se adaptaram, e a gente trabalhou, né, trabalha nessa perspectiva. E agora a gente vem com uma nova mudança, com um novo desafio. Né? Então, a matriz de referência do Enem vai mudar, e qual é o ponto de partida? A BNCC. O livro didático mudou, qual é o ponto de partida? A BNCC. Então, o ponto de partida sempre é a BNCC. Né? Cada objeto de conhecimento escolhido, selecionado por esta equipe que vos fala, levou em consideração o desenvolvimento das habilidades e competências presentes na BNCC. E outros objetos, né, igualmente importantes, né, mas que podem ser trabalhados exclusivamente em Sergipe, né, foram, aqui já é o spoiler, né, eles estão no itinerário formativo, né, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? E aí a pergunta, sim, mas isso vai cair no Enem? Né? No Enem, mais uma vez, itinerários formativos também têm habilidades específicas. O objeto de conhecimento, ele não é o fim, ele é o meio, né? Então, a seleção, por isso que já comecei minha fala falando de seleção. Né? Então, a gente seleciona determinado objeto de conhecimento para que ele possa mobilizar determinada habilidade. E aí, história tem lá um repertório, filosofia tem outro repertório, sociologia tem um outro, geografia tem um outro, e aí eles se conversam. Né? O fenômeno, ele é interdisciplinar. A gente separa para fins didáticos, né? A gente vai dissecando, né? Vai fazendo toda uma separação para fins didáticos, mas ele é interdisciplinar. Então, tem que ter a consciência em trabalhar em grupo, né, que foi, para mim, o que ficou mais evidente, né, nas nossas conversas e aqui hoje. Precisamos nos reunir. Então, evitar, né, que eu acho que esse livro aqui é legal porque ele trabalha minha disciplina, né, tá bem bacana. E o restante que se vire, né? Então, não é essa visão, é justamente a visão diária, né, mas pode falar, Luciene. Ah, sim. Então, já que você tocou nesse assunto, nas análises das obras, né, que a gente vem fazendo, a gente observa que tem algumas obras que elas vão dar prioridade, né, eles vão colocar como foco as disciplinas de geografia, história e geografia e sociologia, deixando de lado a filosofia. Né? Então, é necessário ter esse cuidado, porque essas obras elas precisam contemplar os 4 componentes curriculares, a sociologia, a filosofia, a história e a geografia. Né? Eu encontrei em uma obra com duas coleções, algumas obras, essa questão. E o próprio livro, ele faz essa cita, ele cita, né? Essa obra aqui, né? Ela vai contemplar principalmente o componente curricular de sociologia, de geografia e de história. Então, ele já mostra claramente que ele está deixando algum componente de fora, então ele não serve, né? Você não pode ter uma obra em que um dos componentes ele esteja à parte.
Interessante você falar isso, porque ontem, né, a gente teve o webinário de Ciências da Natureza e foi feita uma pergunta, né, por um professor, justamente sobre as obras menos interdisciplinares, elas deve-se ter uma atenção para isso? Sim. As obras, e aí o próprio redator de Ciências da Natureza, da Física, né, porque não é uma exclusividade de Ciências Humanas, né, ele falou, e Ciências Humanas acompanha esse processo, de terem obras mais tradicionalistas, que colocam mesmo em evidência lá os componentes, e obras mais de vanguarda, né, que trazem tudo mais realmente misturado. E aí depende muito da comunidade escolar, né, depende muito do olhar, né, do professor, né, nessa escolha, né, como é que você sempre estaremos saindo da zona de conforto, né, mas qual é o que passa, né, que passo que nós podemos dar agora, né, nesse contexto que nós estamos. Pode falar, Andressa. Era isso mesmo que eu já tinha conversado com você, e você disse que a Paty tinha falado ontem, eu disse, olha, uma dica de professor que analisou as obras didáticas, eu digo, se você ainda tem um percurso muito grande, está com dificuldade, talvez seja mais fácil você optar por uma obra que seja mais estilo tradicional, porque já há obras com uma estilística pré-vestibular mesmo, é uma linguagem de difícil acesso, ela não traz, né, todos, não contempla todos, então, sempre ver que não deve se priorizar a sua área, né, na sua disciplina. Vai haver um momento, sim, na qual você vai precisar entender que a obra escolhida, ela deve compor a melhor opção para o estudante desenvolva as competências, mas não apenas na sua área específica. Isabela, alguém mais gostaria? Vamos entrar na parte aí de responder as perguntas. Vamos lá, eu vou remover aqui o pessoal, Fernanda, e vou deixar aqui um espaço para a gente poder responder as perguntas. Lembrando que as perguntas podem ser colocadas aqui no chat. As perguntas destinadas aos redatores, aí eu vou colocando, ou ao professor Christian também, quem quiser perguntar, né, já que ele foi avaliador dos materiais. Aí eu faço pergunta, coloco a pessoa na tela e a Fernanda complementa aí, apoiando os colegas. A Patrícia Monteiro está perguntando quando teremos acesso a esse organizador e onde podemos encontrar. Patrícia, ele está disponível aqui no chat. É só clicar. Esse quadro de competências e habilidades por semestre já está disponível aqui no chat. Também fiquem à vontade para clicar e já acessar o documento. Já vi que tem algumas pessoas acessando, então fiquem à vontade, tá? A Catedrais de Babel está perguntando, gostaria de esclarecimentos sobre a orientação da SEDUC para que os professores em suas escolas já apresentem qual será a sequência de livros que utilizarão ao longo dos 6 anos do ensino médio. Aí eu acho que o pessoal, Fernanda me diz quem que eu trago, porque eu acho que tem relação com a questão das habilidades e competências de ciências humanas, sociais e aplicadas, não é isso? Acho que Isabela poderia dar essa resposta, né? Porque Isabela, ela está trabalhando justamente no livro didático, na DRE 8, né? E essa parte aí, acho que ela poderia dar uma contribuição. Tá sem áudio, viu, Bela? Pode repetir a pergunta, por favor? Posso, sim. A pergunta é a seguinte, de Catedrais de Babel. Gostaria de esclarecimento sobre a orientação para que os professores em suas escolas, está um pouco confuso aqui para mim, eu estou com dificuldade, mas apresentem qual será a sequência dos livros que utilizarão ao longo dos 6 semestres do ensino médio. Pelo que entendi, Catedrais de Babel quer entender quais serão as sequências, Isabela. Então, o professor, quando analisar a obra, com esse quadro do currículo, vai conseguir associar, porque não é conteúdo, não é os objetos de conhecimento, são as competências e habilidades. Aí, analisando o nosso currículo, ele vai conseguir associar em qual semestre encaixar cada volume,
Eu só complemento também que, como o Christian falou, né, esses livros eles não são sequenciais, né? Isso, Não é para primeira isso. série, volume 1 e 2, segunda série, Isso. volume 3 e 4, né? Não são, né? E com Christian, um detalhe só, se ele colocar o volume, digamos, um para o, sei lá, o primeiro Um e dois, semestre, né? 1 e 2 para o primeiro ano, ele não vai poder colocar esse mesmo volume para o segundo ou terceiro ano, né? Tem esse detalhe, então tem que se atentar a isso. Não, só um comentário, Fernanda, me permita. Sim, Reforçando claro. reforçando o que vocês disseram, e tem um aspecto que os colegas vão observar no livro, no manual do professor, para ser mais preciso, é que os livros eles podem ser organizados, eles são organizados por unidades, né? Então você tem um volume, pode ter de 1 a 4 unidades, de 1 a 6 e de 1 a 8. Vai depender do livro aprovado, né? No manual do professor indica a indicação, né, do professor que deve, digamos assim, coordenar a ação contida em uma unidade. Então, vamos supor, o objetivo do livro, o tema geral do livro é ciência, né? Então, vai ter lá conteúdos que são explorados pela filosofia, no que se refere à discussão da ciência, da história, da sociologia e da geografia, né? Inclusive, as técnicas típicas das ciências humanas e sociais aplicadas foram pauta da avaliação, né? Como os sociólogos desenvolvem pesquisa, os filósofos, os geógrafos, os historiadores, enfim. Então, isso vai estar no livro. Aí o livro tem 4 unidades, né? Aí a unidade 1, supostamente, trabalha os fundamentos epistemológicos da ciência. Qual é o professor ou professora que será responsável para mobilizar, digamos assim, os outros colegas para trabalhar aquela unidade 1? Aí o manual do professor indica, né? O manual do professor associado àquele volume. Filosofia, aí vai trabalhar como os gregos pensaram a ciência na antiguidade, a revolução científica, a questão da revolução científica do mundo contemporâneo, Thomas Kuhn, enfim, né? Estou dando exemplo da filosofia, que é o que está mais próximo de mim, mas assim, né, que é algo diferente, né? Talvez, e aí eu estava acompanhando aqui o chat, nós, e eu me incluo, obviamente, nós fomos formados com a perspectiva disciplinar, né? Isso foi alterado com o novo ensino médio, né? Agora é uma perspectiva interdisciplinar. O que eu tenho observado é que muitos estados têm diluído as disciplinas nessa interdisciplinaridade. Não é o caso de Sergipe, pelo que vocês apresentaram e o que o currículo foi aprovado. Aqui tem o caráter interdisciplinar por conta da área de conhecimento, mas cada disciplina foi mantida a sua especificidade, o que é uma questão particularmente positiva, eu acho, né? Então vai caber nas escolas, né, que é uma decisão em última instância da escola, né, a partir, né, das particularidades, digamos assim, das disciplinas, escolher o livro que for comum, digamos assim, para a área do conhecimento. É uma espécie de denominador comum, né, que a gente aprende na matemática, né? E acho que esse é o desafio. Por quê? Porque nós não fomos formados para isso. Nós fomos formados, as licenciaturas, para trabalhar de forma disciplinar. E agora estamos diante de algo que, historicamente, eu escuto, vamos trabalhar interdisciplinaridade. Aí agora tem, né, da forma que foi colocado, né, enfim, sem querer fazer análise de juízo, e agora a gente está colocando dificuldades, né? Então, assim, acho que é algo que a gente precisa pensar, né, de como colocar isso em prática, né? Acho que esse é o principal desafio, me parece. Então, colocar em prática também é um processo, né? A palavra-chave para mim é processo, né? A gente está no início, né? Não existe receita de bolo, né, para esse tipo de abordagem. Então, o livro didático é um instrumento, objeto de conhecimento é um dos elementos, né, mas também temos aí a abordagem, né, a metodologia ativa, que também está muito presente no novo ensino médio, e tudo isso é novo, né, novo na prática, né, já existe esse paradigma, ele já está aí há muito tempo, a gente que é mais antigo, né, de formação, já estudou isso na universidade, mas colocar em prática é diferente de estudar, né, aquela abordagem. Então, chegou a hora e a vez, né, da gente fazer isso, e juntos, acredito sempre que juntos é menos complicado,
né? Ilhados a gente não consegue, mas juntos, né, conversando, o diálogo, eu acredito que o diálogo ainda é a melhor ferramenta que a gente tem. Então, dialogar com os meus colegas de história, de geografia, de filosofia, para mim não tem prejuízo nisso, né? A gente precisa se conectar, essa conversa, né? Mas é uma coisa inicial, é desafiador, sim, mas somos intelectuais, né? Somos professores. E aí a gente tem que atender realmente às demandas contemporâneas, né? Bom, Fernanda, vamos avançar aqui e tentar responder todas as perguntas que foram feitas por meio do chat. A Irmelina Santana nos pergunta como foram escolhidas essas escolas para serem piloto do novo ensino médio, o que balizou a escolha. Irmelina, a escolha foi baseada numa portaria do Ministério da Educação, a portaria ministerial 649, que estabelece alguns critérios, a portaria 649 de 2018. Então, é importante que vocês saibam, né, de onde partiu a partir dessa portaria. As escolas, elas receberam todas as informações e a adesão foi voluntária, a proposta foi apresentada, foi informado sobre recurso e as escolas aderiram ou não, segundo o seu conselho escolar, enfim. O Humberto Ferreira está perguntando, eu acho que a Isabela pode responder, Fernanda, para apoiar também. Observei nas coleções que recebi que existe um código para a coleção e um código para cada volume. Posso escolher volumes de coleções e editoras diferentes? Eu vou trazer a Isabela aqui para a gente, tá? Então, os volumes têm que ser... eles não podem ser diferentes, tem que ser da mesma coleção. Porque a coleção X, ela vai vir com 6 volumes. Elas não podem ser uma diferentes. Coleção, já interrompendo, né? É que uma coleção ela tem uma coerência, né? Epistemológica mesmo, tem um caminho, né? Porque eu olhei uma das editoras, né, apenas, e assim, tem lá, competências tais no volume 1, competências outras lá no volume 2, no 3, no 4, então tem um caminho, né? Tem os temas trabalhados, então talvez não por isso não seja permitida essa mescla, né, de editoras. Perfeito, obrigada, Isabela. A próxima pergunta é da Carla Graziella, que perguntou: os professores da EJA também farão escolha? Nesse momento, o objeto 2 é para os professores do ensino médio, apenas do ensino médio convencional, né? Regular, né? Regular, né? Seja ele em tempo integral, seja ele em tempo, né, padrão. A outra pergunta é do Marcos Otsuka. E o Enem? Porque me parece que está um descompasso com o novo ensino médio. Marcos, pelo contrário, existe uma história. O novo ensino médio, ele vem de 2017, né, da Lei 3.415. Em 2018, a BNCC do ensino médio é aprovada. Em seguida, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E aí, consequentemente, a gente tem um movimento de alteração de todos digamos, o que orbita o ensino médio, Enem, PNLD, SAEB, tudo isso está e será alterado para atender a nova demanda. Hoje de manhã eu falava com um colega de uma regional que a dinâmica mudou. Antes, o que pautava as aulas, as escolas, tudo era o Enem, por exemplo. Agora, o Enem vai ser pautado pela BNCC. E esse Enem que a gente conhece hoje, ele vai ser alterado. Fernanda já trouxe essa informação, que Enem vai ter formação geral básica e também vai ter itinerários formativos. Como eu disse, tudo isso está lá na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, tá? O professor Vanderlei está perguntando: os alunos podem cursar os itinerários formativos propostos para as áreas do Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas em instituições particulares? Fernanda, interessante essa pergunta, acho que é importante você responder. Não somente o de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, mas, né, o estudante, ele é de ensino médio, a lei permite que ele faça a formação geral básica numa escola e o itinerário formativo em outra, mas não é de forma arbitrária nem aleatória, né? Tudo isso tem que estar regulamentado, né, pelo Conselho Estadual da Educação. Aí a gente já está falando de Sergipe, né, porque nós somos uma rede.
e cada escola tem, por exemplo, a obrigação de ofertar no mínimo 2 itinerários formativos, né, pode ser integrado, mas aí é um assunto muito detalhado para as próximas conversas que a gente vai ter, né, e é como a gente fala assim, o aluno, o estudante, a escola base do estudante é a da formação geral básica. Agora, se ele quiser fazer o itinerário no sistema S, ele pode, o quinto, por exemplo, que é a formação geral básica, né, não é só o de ciências humanas. Acreditamos que não será o caso dos nossos estudantes, né, porque exige aí uma mobilidade, né, e a gente sabe que os nossos estudantes dependem de transporte escolar, então, muito provavelmente, eles vão estar na formação geral básica e itinerário na mesma escola, mas como o novo ensino médio não é para a rede estadual de Sergipe, é para todas as escolas do Brasil, inclusive da rede privada, é possível, sim, que um estudante, inclusive de uma escola particular, queira fazer um itinerário formativo em outra instituição, né, em uma escola pública, de repente, de tempo integral, né, tudo, a gente não tem esse dado ainda palpável e concreto, né? A gente ainda precisa de regulamentação para isso. Estou falando do ensino médio do ponto de vista mais geral, não da proposta de Sergipe, tá, gente? Perfeito. Fernanda, a professora Luciene gostaria de fazer um complemento, tá? Professora? Oi, é sobre a pergunta anterior, que o professor, foi a professora, falou sobre o código da seleção, né? O código que tem nos livros. Então, tem que observar que o código da coleção é a editora, né? E código da obra é quem vai determinar o lugar dessa obra no ensino médio inteiro. Então, por exemplo, a obra X, essa obra X dessa mesma coleção, ele vai ser usado no segundo semestre do segundo ano. Então, o código da obra vai dizer em que lugar, né, em que série essa obra vai ser utilizada. Então, é muito importante ter esse cuidado na hora de colocar essa sequência. Então, o código da obra é quem vai dizer a sequência. Então, eu escolhi essa obra para o primeiro semestre do primeiro ano. A obra lá, número Y, para o terceiro ano. Então, é muito importante estar atento ao código da obra. É ela que vai dizer qual é a sequência que essas obras serão utilizadas ao longo do ensino médio. Só para complementar aí a pergunta do colega. Obrigada, Luciene. Obrigada mesmo. Bom, continuando aqui, pessoal, a próxima pergunta é da professora Irmelina Santana. Ela pergunta se a escolha vai ser, se os professores terão autonomia de escolha. E aí, professora, segue o que vocês já vinham fazendo em relação ao PNLD dos últimos anos, né? Os professores seguem o mesmo ritual, incluindo todo o processo que o gestor faz para subir e informar na plataforma da escola do livro didático. Eu vou trazer Fernanda, e aí, Fernanda, o professor Vanderlei está perguntando, e aí eu vou juntar a pergunta do professor Vanderlei com outras perguntas. Os professores, pelo que eu vi aqui, têm 4 perguntas com esse mesmo teor. Qual a carga horária, né, dos componentes curriculares de Ciências Humanas Sociais Aplicadas, levando em consideração que nós estamos propondo para a nossa rede, né, Fernanda? Não é para todas as escolas, a gente está falando da rede estadual, né, e, sobretudo, já estamos experimentando com as escolas piloto. Só retomar essa carga horária, por favor, Fernanda. Bem, nós fizemos uma matriz curricular, né, que foi aprovada agora para as escolas piloto do PRONEM, né, do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. E essas escolas já estão trabalhando com essa matriz, com a seguinte configuração em Ciências Humanas Sociais Aplicadas, né? Cada componente tem 160 aulas, né? Em 4 semestres, né? São 4 semestres, cada um com 40 aulas. O currículo, inclusive, foi pensado e está a sugestão lá, né? Já pensando nessa estrutura. Como eu falei inicialmente, os redatores sentiram essa necessidade, a gente entende, todo mundo é professor, né? E a gente sabe que a gente precisa entender qual é o universo, né? Que a gente tem para trabalhar determinados objetos de conhecimento, para atingir quais habilidades, quais competências. Então, a ideia é essa, equidade. Né, equidade, não existe hierarquia, não existe componente curricular mais importante que outro, né, a gente colocou 160 aulas, né, para cada um dos componentes. Então vai ser só isso, né? Não, a gente tem o quê? Uma BNCC de 1.800 horas,
Então, houve uma redução do que era comum. O que a gente tem hoje é um ensino médio comum para todo mundo, a mesma coisa, todos os anos, 2.400 horas. Essa é a carga horária mínima e é a que está na maioria das escolas. E aí, agora, o novo ensino médio, ele amplia a carga horária. Carga horária mínima do ensino médio, 3.000 horas. Então, há uma ampliação, né? E dessa ampliação, 1.800 é de BNCC, então há uma redução do que é comum para todos, as aprendizagens essenciais. No entanto, há um acréscimo, né, substancial. Nós estamos falando de 360 aulas para cada área do conhecimento. Então, no itinerário formativo, na matriz que a gente está trabalhando, né, cada área terá, além da carga horária lá da formação geral básica, mais 360 aulas, que correspondem a 300 horas, né, para o aprofundamento. Então, o estudante que vai aprofundar em ciências humanas e sociais aplicadas, ele terá, além das horas da formação geral básica, né, ele terá mais 300 horas, que equivale a 360 aulas, né, para esse aprofundamento. Ok, Fernanda. Próxima pergunta. A professora Maria Djalma, e eu acho que os redatores vão poder auxiliar, até o professor Christian também, nessa pergunta, em relação à seguinte. Nos livros, os conteúdos estão todos juntos e misturados, ou seja, estão interdisciplinares. Como ocorrerá essa separação de conteúdos por cada professor de cada disciplina de ciências humanas? E aí, Fernanda, quem é que eu trago para responder essa Todos. pergunta? Mas, ó, Luciene já adiantou isso, né? Mas Christian e pode ser dois, traga aí essa galera, que é quem está futucando a esses livros. Posso, Fernanda? Não, Fernanda, você já deu a resposta, né? Agora, colegas, o que vai acontecer, e aí com os bônus e ônus, é que aquele trabalho individual que você fazia com a sua disciplina não vai existir mais com a intensidade que existia antes. Agora, o grosso, digamos assim, do tempo do seu planejamento em sala de aula, na escola, vai ter que ser compartilhado, mediado e construído com seus colegas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Eu tenho a impressão que talvez esse seja a principal modificação que esse PNLD traz em decorrência da BNCC. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Muito embora, desde o ensino médio inovador, já se apontasse para a questão do trabalho por área de conhecimento. Mas, mesmo assim, com essa orientação, com essa direção, pouca coisa ou quase nada foi efetivado nesse sentido. Nós estamos acostumados com o trabalho isolado, né? Ana Messi lá com filosofia, Franklin com história, Luciene com sociologia, Andressa com geografia, Isabela com história, né? Vai para casa, monta seu material, monta sua aula de acordo com o cronograma, com o planejamento e pronto. Agora não, agora os 5, se estivessem trabalhando na mesma escola, teriam que dialogar e construir o melhor percurso a ser desenvolvido ao longo do ano. Né? E no caso aqui de Sergipe, ao longo do semestre, né? Porque a opção temporal decidida é por semestre. Né? Então, esse planejamento precisa ser feito semestralmente pelos 4 professores ou professoras, né? Da nossa área, no caso, que é a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E aí, consequentemente, a questão, né, não só do livro didático, mas do material didático, dos conteúdos, né, que serão mobilizados para efetivar as habilidades e competências apresentadas e dispostas ao longo da BNCC. Então, esse é o desafio. Christian, complementando um pouco a fala do Christian, mas também trazendo uma outra dimensão, é o seguinte, os professores, quer dizer, a gente tem os livros didáticos tradicionais, e algumas coleções de livro didático, ele já vem com uma ideia de integrar as áreas, quando você tem a coleção inteira dentro de uma escola. Então, em algumas escolas privadas, quando eles adotavam uma coleção, ela tinha umas orientações de geografia com história, de biologia, então você sabia uma sequência que não atrapalhava tanto, por exemplo, mas conjugava o que eu estou trabalhando com biologia. Isso podia acontecer.
No nosso caso, chegaram coleções diferentes, né? Então, às vezes, eu estou trabalhando uma coisa e geografia está lá em outro mundo e a gente podia estar trabalhando de forma coletiva e direcionada. Porque, muitas vezes, o professor não usa o currículo, ele usa o livro didático. O livro didático tem um currículo por trás dele. Então, o que o professor faz? O professor não olha o currículo do seu estado para fazer um trabalho coletivo. Em geral, ele usa o livro didático e segue a sequência didática do livro didático, que é baseada num currículo dado por uma editora. Tá? Claro, pelo PNLD, pelas regras do PNLD, mas ela muda. Então, ele muda. Em história, você tem 4 modalidades de história dentro do PNLD, mais ou menos. E isso pode atrapalhar. Então, o que acontece muitas vezes é que agora, com o livro didático coletivo, isso vai dar, talvez, e eu entendo a angústia de alguns professores, precisamos elaborar conteúdo. Essa é a grande dificuldade, porque os nossos alunos e as nossas escolas geralmente não têm recursos. E aí a gente precisa elaborar conteúdo, porque, por exemplo, o conteúdo de História de Sergipe não vem nesse livro, tá? Mas é um itinerário formativo. Quem vai elaborar o conteúdo? Quer dizer, o conteúdo, porque mesmo que a gente esteja trabalhando com habilidades, a gente tem que saber que matemática vai ensinar o mínimo necessário que toda escola precisa ensinar matematicamente, né? É a mesma coisa de história, filosofia, diluída, obviamente, nas referências epistemológicas da área, né? Daquilo que une e aproxima as ciências como um todo, porque a natureza da escola é a natureza da ciência, né? Ou seja, o método, a forma, o objeto e tal. Então, a gente tem um desafio. Eu entendo a angústia de muitos desses professores em relação ao livro, porque, na verdade, é em relação à produção de conteúdo. Quem vai dar ao professor esse espaço de produção de conteúdo? Então, o professor também será um produtor de conteúdo. Então, essas questões vêm das políticas públicas. Até agora, a gente tem só essas respostas imediatas dadas pelas condições do PNLD atual. Mas as condições que virão depois dessa nossa conversa, que são exatamente também políticas, né, elas não podem ser discutidas porque a gente não tem condições de avançar nesse sentido, porque a gente não tem esse domínio decisório, né, das ações orçamentárias, das políticas estaduais, etc. Perfeito, pessoal. Vou voltar aqui para fazer o restante das perguntas. A pergunta do Colégio Indígena está perguntando se estes links estarão disponíveis no grupo do WhatsApp. Eu vou encaminhar as diretorias regionais, tá, pessoal dos colégios, para poder eles encaminharem para vocês. Mas eu vou solicitar que seja postado lá no portal Estude em Casa também. O Catedral de Babel, que pelo que eu vi aqui no chat é o professor Flaubert, teremos aumento na nossa carga horária de planejamento? Essa pergunta, professor, a gente não tem resposta, é uma questão de gestão de recursos humanos, mas eu acho que o nosso planejamento é previsto no Estatuto do Magistério, e então isso tem implicações que o pedagógico, que somos nós aqui, não temos essa resposta nesse momento. E aí teria que ser indagado a outro departamento da secretaria. Um professor chamado Marcos Otsuka está perguntando: a formação será baseada em assuntos gerais? Qualquer professor da área pode ensinar uma das disciplinas? E aí eu acho que é uma pergunta interessante, né, Fernanda? Para a gente dar uma explicada melhor. Você quer que eu traga mais alguém? Não, nós duas já, né? A gente se dá conta aí. Então, eu, inclusive, queria falar sobre o nosso ciclo formativo, né? Aproveitar esse espaço aqui e falar que a gente tem um ciclo formativo, a gente está oferecendo pela plataforma da SEDUC, plataforma Moodle, né? Cursos introdutórios e cursos mais avançados sobre o novo ensino médio, né? Que podem dar conta também de muitas dúvidas que eu estou vendo aqui no chat, certo? E estarão disponíveis, né? A gente vai estar abrindo turma e a turma atrás de turma, porque a gente entende o volume de professores que a gente tem, as demandas dos professores, né? Atuais diante da pandemia, a necessidade, mas também a
indisponibilidade, né, em determinados instantes. Então, a gente tem essa política aí de abrir várias turmas para esse ciclo formativo e esclarecer sobre muitos aspectos. E sobre essa questão do professor, né, a nossa matriz curricular que está em experimentação, ela mantém todos os componentes, né, e vou dar o meu exemplo, eu sou professora de Sociologia da Rede, e se eu voltasse hoje para a sala de aula, eu iria para uma escola de novo ensino médio, ia pedir, né, para ir para uma escola piloto, porque eu gosto do modelo, né, eu acredito no modelo, e eu seria professora de Sociologia na formação geral básica, né, e professora de Sociologia, né, lecionando itinerário formativo de ciências humanas, sociais e aplicadas. A parte dos itinerários formativos, né, nós fizemos também no currículo, está lá a proposta, né, de disciplinas, né, o nome não é mais disciplina, unidade curricular, mas para facilitar a compreensão de todos, né, estamos lá com, cada área tem 7 disciplinas, com cargas horárias diferenciadas, né, todas que foram levadas ao documento, né, na perspectiva de que qualquer professor da área, eu me sinta capaz de lecionar as 7, né? Ela tem aspectos sociológicos, filosóficos, históricos e geográficos, né? Mas eu vou dar aula de Sociologia na formação geral básica, né? E temos a BNCC, o currículo de Sergipe, o livro didático e a distribuição da Sociologia junto com a Filosofia, História e Geografia dentro das Ciências Humanas. Cada um desses componentes tem um lugar específico, né? E lembrando também que a oferta, ela está em semestres, né? A matriz é anual, mas a oferta é semestral. Então, não temos nenhum componente com uma aula semanal. Entendemos que, pedagogicamente, é inviável, é algo que não tem condições, né, da gente desenvolver competências e habilidades com uma aula semanal. E nenhum do componente tem essa carga horária semanal, né? Todos têm pelo menos 2 aulas, né? E acho que respondi, né? Continuamos como professores de disciplina, mas na parte dos itinerários formativos, né, o olhar é da área, né? Então, é isso, né, Isabela? Quer complementar? Não, foi excelente. O professor Humberto Ferreira está perguntando se cada unidade escolar poderá montar sua matriz curricular e seus percursos formativos. Fernanda, Humberto Ferreira. Veja, professor Humberto, no caso da rede pública estadual, a gente tem a matriz, né, que a gente já está pilotando, experienciando essa matriz com as escolas piloto. Agora, como a escola vai ofertar os itinerários formativos, isso tem a ver com a sua capacidade de demanda, né? Então, por exemplo, tem escolas que são de pequeno porte. Essas escolas de pequeno porte, elas terão que fazer itinerários formativos integrados entre áreas, por exemplo, ciências humanas e linguagens, ou ciências de natureza e matemática, ou até mesmo, como a gente tem um livro didático para análise de ciências humanas e matemática. Então, como vai ser ofertado depende muito da capacidade da instituição, né? Agora, a sugestão para a rede pública estadual, a gente já tem uma matriz sugestionada, né, e está também disponível no site do Conselho Estadual da Educação, aprovada por este órgão, né, que rege aí a educação do estado de Sergipe, tá? Isabela, só queria complementar, né, que por que a matriz está unificada, né, para facilitar, principalmente, o gerenciamento da mobilidade dos estudantes, né? A matriz curricular, ela tem uma carga horária diferenciada a cada ano, né? Então, a gente tem, na primeira série, 800 horas de formação geral básica e 200 horas de itinerário formativo. Aí, na segunda série, 600 horas de formação geral básica e 400 de itinerário formativo. E na terceira, a gente tem 400 horas de formação geral básica e 600 de itinerário formativo. E se a gente inverte essa ordem em uma determinada escola e o estudante, ele migra, né, ele vai ter muito prejuízo, né, vai precisar de dispositivos, assim, intermináveis de equivalência, né, de conselho na escola para saber
quais competências e habilidades ele desenvolveu, é quase que impossível de gerenciar matrizes tão diferenciadas, né? E também a gente tem todo um porquê e um para quê, né, dessa carga horária, dos lugares lá dos componentes curriculares, né? Tudo está justificado. E aí a escola pergunta, mas a matriz pode ser unificada, mas a gente pode mudar os itinerários? A escola pode mudar os itinerários, desde que não fira a legislação, desde que não comprometa o desenvolvimento dos estudantes naquele grupo, né, de competências e habilidades, né? Por exemplo, itinerário formativo não é um projeto qualquer que eu tenho vontade de ensinar ou que eu acho legal, né? Esse projeto ele pode ser colocado, transformado em itinerário formativo, desde que ele seja o meio para que o estudante desenvolva as habilidades que estão no documento, né, lá oficial dos itinerários formativos. Então, tudo tem um porquê e um para quê, né? Não pode ter essa. Eu sempre dou um exemplo nas nossas reuniões, quando eram presenciais ainda, né? Que eu falava o seguinte: eu estudei relações de gênero no trabalho. Imagina se é porque eu estudei e adoro esse tema, eu vou lançar, por exemplo, uma eletiva, ou vou dizer, vou querer colocar isso no itinerário formativo, porque é muito massa. Então, não é essa a justificativa, né? Os estudantes precisam entender relações de gênero, beleza. Em que contexto? Em que lugar? Por quem? Né? Com quais habilidades? Então, repito, vou ser bem repetitiva, né? A base, o ponto de partida é a BNCC. Vai lá, Christian. Não, só um comentário, Fernanda. O livro didático, esse objeto 2, né, que está sendo apreciado pelos colegas professores e professoras, ele diz respeito à carga horária destinada à BNCC, no caso o currículo sergipano, que é aquele 60% da carga horária total do ensino médio. Vocês têm os outros 40% relacionados aos itinerários formativos. O edital do PNLD, né, e vocês podem acessar esse documento, um documento público, né, como todo mundo sabe, né, ele determina que caberá aos estados, diante dos itinerários formativos disponibilizados por cada rede e, em última instância, por cada escola, a elaboração do material didático mais apropriado para efetivar ou para auxiliar, digamos assim, a implementação desses itinerários formativos. Né? O que é que isso vai implicar no futuro próximo? Como os itinerários são compostos por áreas do conhecimento, então ciências humanas, sociais aplicadas, que é o nosso caso aqui. Né? Então, caberá aos professores, né, dessa área montarem os próprios materiais didáticos para darem conta, digamos assim, e auxiliarem, consequentemente, a execução dos itinerários formativos de cada escola. Né? Então, assim, colegas, como eu tenho dito, né, o novo ensino médio, no meu modo de entender, é uma opinião muito particular, não é o modelo que eu pensava para o ensino médio, mas ele está aí, né, inclusive vai ser objeto de revisão em 2024, né, mas nós precisamos mitigar, digamos assim, os danos. Eu tenho dito isso sempre, que eu tenho oportunidade. Né. Eu vi aqui no chat o professor Vanderlei, né, fazendo alguns comentários, e eu concordo com ele. Né. Diante desse governo que nós estamos, não seria muito estranho, por exemplo, se uma pessoa alinhada, digamos assim, à escola sem partido, começasse a fazer projetos, materiais didáticos direcionados à área de ciências humanas. Inclusive, a atual coordenadora da COGEAN, que é o órgão do FNDE responsável pelo livro didático, ela é simpática ao itinerário formativo. O que nos cabe, digamos assim, nessa disputa, né? Porque eu compreendo a educação como um campo de disputa, né? Nós, enquanto comprometidos com a escola pública, né, para todos, né, indistintamente, de forma indistinta, produzimos os nossos próprios materiais. E aí, né, essa questão que tem sido colocada, mas o livro didático, ele tem falhas, né, ele não contempla todos os assuntos, eu concordo. E nenhum livro didático, até hoje, que eu conheço, pelo menos os de filosofia, contemplaram todos os conteúdos filosóficos. Sempre tem lacunas, né? Então, cabe aos profissionais que estão na educação básica, no caso, vocês, né? E aí eu acho que a universidade pode dar um papel importante, né, nessa discussão, nessa construção, né? E meus colegas de filosofia sabem disso, eu me coloco à disposição sempre que possível,
né, a partir dessa lacuna e dessa possibilidade apresentada, constituir materiais didáticos, né, principalmente para os itinerários formativos, que possam remediar, digamos assim, as lacunas existentes, né, de acordo com a avaliação que cada escola fará, que os professores e professoras farão diante do material didático selecionado, para poder diminuir essas lacunas existentes no livro, né, que vai ser disponibilizado para o cumprimento dos 60% da carga horária, né? Então, acho que são essas coisas que a gente precisa começar, Isabela, no meu modo de ver, gastar os nossos neurônios, né? Tá ruim? Tá ruim, mas quais são as possibilidades? O que é que a gente pode fazer, né, para poder incrementar e a educação básica, né, ser o mais próximo possível daquilo que nós achamos que é o correto, que é o ideal. E aí cabe o papel da secretaria, das equipes formadoras e, em última instância, dos professores e professoras nas escolas. Obrigada, professor. Vamos lá para as próximas perguntas. Professor Marcos Otsuka está perguntando, os projetos integradores serão uma disciplina com horário semanal? Eu imagino que o professor esteja se referindo ao livro didático, né, de projetos integradores, que foi objeto 1 do PNLD, que já foi selecionado pelas escolas. Esse projetos integradores, no caso das escolas públicas estaduais, professor Marcos, eu sugiro que, eu não sei se é a sua realidade, mas, né, caso seja a sua realidade, a gente tem nas escolas piloto as atividades integradoras 1, 2, 3 e 4, que podem ser espaços para usar esse material de projetos integradores, tá? Eu vou só adiantar algumas perguntas aqui, em relação à pergunta do Rafael Jesus, Juliana Ramalho. Rafael Jesus e Juliana Ramalho perguntaram em relação às escolas particulares. Gente, a mudança do novo ensino médio e tudo que orbita, como eu disse, o novo ensino médio, ela é nacional e é para todas as redes e sistemas de ensino. Nós estamos falando da alteração da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, por isso que ela é para todas as escolas do território nacional, seja pública, privada, federal, estadual, enfim, municipal, caso haja algum município que oferte ensino médio, tá? A Miri Maria está perguntando sobre formação. O pessoal aqui do CEMED já colocou no chat, a gente tem informação, já está disponível, né, na plataforma Moodle, já tivemos 5 cursos, então estejam atentos às divulgações dos cursos que nós estamos fazendo, e informar Rafael e Catedral de Babel que as escolas e professores seguem tendo autonomia de escolha, tá? Vocês seguirão fazendo as escolhas que vocês já fazem, e informar naquele movimento de reunião, informar o gestor, enfim. Bom, e aí, Fernanda, tem uma pergunta que eu vou trazer à sua equipe, seu pessoal aí de Ciências Humanas, em relação a... Doralice pergunta, imagine escolher uma coleção com 6 volumes. Na hora da escolha, tenho que identificar quais volumes vou utilizar no primeiro, no segundo, no terceiro ano, e aí a gente traz aquela discussão de habilidades, competências, Fernanda e a equipe aí para responder, vou colocar o Cristiano também. Vamos lá. Que eu acho que já até foi respondida, né? Que Luciene falou, né? E Isabela também colocou, né? A questão de 2 volumes por. Não é nem obrigada a trabalhar com 6 volumes, né? Mas uma vez que escolha 6 volumes, são 2 volumes para a primeira série, outros 2 para a segunda e outros 2 para a terceira. Né? Não há possibilidade de repetir volumes para, por exemplo, volume 1 e 2 para a primeira série, volume 1 e 3 para a segunda. Não é possível. Né? Se você já escolhe, por exemplo, volume 2 e 3 para a primeira série, né? Você só tem os volumes 1, 4, 5 e 6 para a segunda e terceira séries. Né? Isso confere? Acho que sim, o pessoal está em silêncio, consentimento. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, eu vou colocar aqui. A pergunta é, como eu já disse, né, gente, os itinerários formativos
tem sugestões no currículo de Sergipe, né, que vocês podem olhar. Eu já coloquei aqui no chat também a resolução, então vocês podem acessar este movimento. Respondendo novamente ao Rafael Jesus. Rafael, as escolas particulares, elas têm autonomia para fazer como executar a lei, né, atender a legislação de acordo com as suas, né, possibilidades. Eu vou responder, em relação ao planejamento, professor Divaldo, eu já respondi uma pergunta sobre isso, do Catedrais, que foi justamente sobre hoje a gente tem um tempo de planejamento estabelecido no Estatuto do Magistério. Caso haja alguma alteração, isso aí não é uma seara do pedagógico, que é o que nós estamos pautados aqui hoje, né? Essa equipe do pedagógico está aqui trabalhando nessa perspectiva, de dar aporte pedagógico a essa questão de tempo disponibilizado para formação, planejamento, é uma questão mais fora da seara do pedagógico, que não nos cabe aqui agora, tá? Catedrais perguntando se as escolas poderão elaborar seus próprios itinerários. Sim, perfeitamente. Como eu disse, o que está no currículo são sugestões e, obviamente, os professores têm autonomia para, seguindo o referencial de elaboração, com as competências e habilidades, porque é importante reiterar que os itinerários formativos são aprofundamento das aprendizagens essenciais da formação geral básica. E ele também tem habilidades e competências que precisam ser trabalhadas com os estudantes. A professora Agrimária Matos, professora, a gente não tem, nesse momento que está com um foco específico, que é trabalhar o currículo, a gente não tem como passar experiências com as escolas piloto, mas certamente a gente vai deixar isso em outro momento para compartilhar com a comunidade, tá? O professor Batata está perguntando, e o Enem, como será? Professor, a gente já falou sobre isso aqui, o Enem ele vai mudar a partir de 2024. Então, atenção aí, 2024, depois que o ciclo do novo ensino médio se consolidar, na primeira, na segunda e na terceira série, o Enem vai virar essa chave para o novo ensino médio também. Então, como se dará a implementação do novo ensino médio nas escolas privadas, eu já respondi, cada escola tem sua autonomia, na rede estadual é o movimento que a gente já está seguindo. Bom, não temos mais perguntas, eu vou chamar aqui o pessoal para se despedir, agradecer, informar que todos os documentos já estão aqui no chat, né? Então, a gente vai disponibilizar também depois na descrição do vídeo, é só clicar no link e você vai encontrar as informações que nós passamos aqui. Fernanda, por favor, eu vou colocá-la na tela e, em seguida, cada um vai se despedindo e agradecendo esse momento. Bem, gente, a gente sabe que não dá para esgotar, né, todas as dúvidas num webinário, né, mas, assim, para além desse momento aqui, a gente está na Secretaria de Estado da Educação, no Serviço de Ensino Médio, trabalhando em prol disso, montando o ciclo formativo, né, a gente está fazendo também reuniões com as escolas de 2.400 horas, para daqui até dezembro a gente construir, né, todo um caminho, né, para a implantação efetiva em 2022 em todas as escolas. Então, a gente não vai errar. Não podemos afirmar isso, né? A gente precisa de uma postura, né, flexível, né, e de estudo, e de empenho, né, e de interligação para poder entender e implementar o novo ensino médio, né? A gente tem currículo, que não é uma bíblia, não é uma cláusula pétrea da Constituição, é uma proposta, é uma seleção que foi feita pela equipe que falou hoje, baseado numa perspectiva, né? E a coisa mais importante, a gente tem autonomia, sim, na escola, quando a gente está em sala de aula, a gente tem autonomia, a gente só não pode abrir mão, né, de atender, né, a LDB, né? Todos nós, quando estávamos na licenciatura, estudamos a LDB e entramos na nossa vida profissional docente para atender a LDB e para garantir, né, aprendizagens que a gente julga, né, que são essenciais para os estudantes. E a gente fazia isso até agora, né, a gente faz isso até agora sem um referencial. Agora a gente tem um referencial. Referencial não é a totalidade, né, é um norteador.
Mas, quando vocês se debruçarem sobre o currículo, né, quando vocês se debruçarem sobre toda a proposta, né, que a gente montou, vocês vão entender que não é uma proposta fechada, né, não é uma imposição, é um documento referência, né, a gente tem a obrigação de ter, a gente não pode deixar simplesmente que cada escola, cada professor, né, sozinho defina, né, porque seria irresponsável. A gente é uma rede, né, nós somos todos colegas de trabalho, né, nós temos como foco a aprendizagem dos estudantes, a formação integral deles, né, que eles sigam, né, percursos no pós-educação básica, né, de acordo com suas aptidões, né, e o nosso trabalho aqui é esse, né, a gente montou esse evento para dar suporte, né, na medida do possível a vocês, estamos abertos, estamos à disposição, né, para tirar as dúvidas de vocês, né, na nossa rotina, né, de trabalho, e é isso, e agradecer imensamente, né, a oportunidade, a presença de todos vocês, né, a presença dos redatores, essa equipe super qualificada, comprometida, abnegada, né, esse currículo foi construído com muito esforço, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Agradecer também muito a presença do professor Christian, né, ele abrilhantou, né, o nosso evento, deu uma contribuição, assim, de alguém que tem uma visão panorâmica das ciências humanas no Brasil, né, na educação básica, tem essa visão agora de avaliador do PNLD, né, então a gente achou que era mega importante trazê-lo aqui para esse diálogo, né, com os colegas também. Aí aproveito de novo, Christian, para fazer a propaganda do Observatório de Ensino de Filosofia, né, que é uma grande oportunidade também de interlocução, de diálogo com os professores de ciências humanas, né, eu estou enchendo o saco dele para ver se amplia esse observatório, né, fica para além da filosofia, né, e é isso, né, agradecer muito vocês, e a gente ainda vai se encontrar muito, a gente ainda vai conversar muito, né, divergir, porque faz parte, né, como dizer, eu posso ter uma ideia, você pode ter outra, mas a gente precisa manter o direito de dialogar, mesmo na divergência, né, mas sabemos que todos nós queremos o mesmo, nós todos aqui temos o mesmo objetivo, nessa seara. Ok? Ok, Fernanda, inicialmente agradecer mais uma vez o convite, né, feito por você, feito pela professora Isabela, dizer que foi uma satisfação compartilhar alguns momentos desse dia, né, com vocês duas e com os demais colegas, Franklin, Ana Messia, enfim, e principalmente com os colegas professores e professoras da educação básica, né. Por fim, né, já me despedindo efetivamente, né, eu vou pedir para Isabela, se for possível, alguém da secretaria, compartilhar 2 links aqui no chat. Eu não estou conseguindo ter acesso, mas, enfim. O primeiro é o do site do Observatório, né, já estão mencionado, né, por Fernanda, né, um projeto que está contando com apoio tanto da Secretaria Estadual da Educação como da FAPTEC, né, e que é justamente para observar a implementação do novo ensino médio aqui no estado de Sergipe, né, e para esse segundo semestre nós estamos planejando a realização de alguns cursos, né, e o segundo é um documento produzido pelo GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da Ampof, né, esse mais específico também para os professores e professores de filosofia, que tem 2 documentos, né, e um deles em especial eu chamo a atenção, né, que talvez possa auxiliar na implementação nas escolas desse novo ensino médio, especificamente do itinerário formativo, né, dos itinerários formativos, que é o documento intitulado Sem Filosofia Não Tem Base, né. Então, gostaria de fazer essa propaganda nesse merchandising, Fernanda e Isabela, desses 2 documentos, especificamente, repito, para os colegas, professores e professoras de filosofia, e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade que me foi dada nessa tarde de hoje. Obrigada, professor Christian. Vou chamar os redatores, professor Franklin, para se despedir, e os demais. Eu, desde já, me coloco à disposição dos colegas na medida do possível. Nós só somos redatores, repito isso, da BNCC do currículo Sergipe, não dos livros que vocês escolherão. Então, as críticas todas que vocês têm ao processo inteiro, é bom que
que sejam registradas e colocadas, porque a gente vai crescendo de acordo com essas críticas no Estado de Sergipe e, no caso, ao próprio Ministério da Educação, né? A gente sabe que a transição é dura e será difícil, mas pelo que a gente tem visto, ela vai acontecer. E aí, como nós estaremos preparados, né, dentro desse contexto, vai ser o desafio individual de cada um que está vivendo uma pandemia, angustiado com o sistema educacional brasileiro. Eu acho que a gente precisa respirar, né, e fazer esse trabalho de elaboração, de escolha dos livros didáticos para termos essa primeira experiência, porque ela virá, seja agora, seja mais tarde. Então, desde já agradeço a todos os colegas que estão aqui na live comigo e aos que estão nos assistindo. Vamos lá, Ana Mércia, vamos nos despedindo. Eu reitero a fala de Franklin, me coloco também, na medida do possível, né, à disposição. Nós nos reunimos e compreendemos que era muito importante, né, fazer essa live para esclarecer algumas questões, né, e mediante a dificuldade, inclusive, dos colegas na escolha do livro didático, é importante também que vocês participem das formações, né, compreender a formatação do ensino médio, né, compreender o que é que o novo ensino médio traz, ajuda também nesse processo de escolha, né, sobretudo em relação às culturas juvenis, protagonismo, né, é importante também observar tudo isso. Nós concluímos o nosso trabalho enquanto redatores, mas nos colocamos aqui, né, à disposição, a convite de Fernanda, e desde já também agradeço o convite, para que a gente possa contribuir um pouco mais, né, e esclarecer também. Gostaria de agradecer também a participação dos colegas, a fala de Christian, para mim, também foi muito esclarecedora. Deem uma olhada lá no guia do PNLD, ajuda demais. Baixem o livro, vocês podem ter acesso ao livro em PDF, né, quem não teve acesso ao livro físico, e deem uma olhadinha lá, tá? Então, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada, Ana Mércia. Andressa? Então, reiterar mais uma vez a fala dos colegas e dizer que é de suma importância também que nós possamos, assim, ter essa formação continuada, né, para que esse desenvolvimento do novo ensino médio se dê da melhor forma possível. Então, é entender que o processo é difícil não só para vocês, como para nós. Então, a caminhada é longa, mas que juntos nós possamos fazer o melhor pela construção da educação do nosso país, e cada dia que passa precisa melhorar, precisa formar cidadãos conscientes dos seus atos. Então, tudo começa aqui, tudo começa conosco, e reclamar, criticar, piorar, não vai mudar o sistema. Então, agradeço a oportunidade e espero que juntos, um pegando a mão do outro, não dá para soltar, não dá, né, possamos aí percorrer, trilhar esse caminho, e que em 2024 a gente tenha uma noção. Então, professores, tem com dúvida? Vá lá no YouTube, tem aí formações, né, da própria BNCC, tem formação da secretaria, se inscrever nos cursos que a secretaria oferta, que eu sei que esse pessoal está aí na secretaria se desdobrando em milhões para, da melhor forma possível, vocês tenham acesso a essa nova mudança do novo ensino médio e também a formação do PNLD. Obrigada, Andressa. Luciene, por favor. Oi, reiterando, né, que os colegas já colocaram, agradecer a presença de todos os professores e professoras aqui presentes. Obrigada, Fernanda e Isabela, pelo convite. Reafirmar, né, a importância de se estudar, é necessário ler os documentos, né, para poder ler os documentos e o trabalho em conjunto. Então, a gente colocou a questão da escolha do livro didático, é necessário trabalhar em conjunto e é necessário ver, né, olhar para a área, né? Então, o foco agora cada um de nós temos nossa própria disciplina, mas a importância de enxergar a área de ciências humanas nessas obras. Então, é isso, estudar, obrigado, estamos à disposição. E, por fim, né, vamos ficar aí as duas Isabelas. Eu queria agradecer a presença de todos, né, o convite de Fernanda e Isabela também.
E reiterar que é importante, né, os professores participarem desse processo, que é democrático, e também reforçando que tem muitos cursos na plataforma da secretaria, então é importante participar dos cursos para entender um pouco da estrutura, né, do novo ensino médio. É isso, obrigada, Isabela. Muito obrigada a toda a equipe de Ciências Humanas Sociais Aplicadas. Amanhã estaremos aqui com o time de Matemática e suas tecnologias, para tirar as dúvidas, apresentar o quadro de habilidades e competências por semestre. Todas as informações e conteúdos que foram falados nesse webinário de hoje estarão aqui no chat e também na descrição do vídeo. Muito obrigada e até amanhã.